Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai ter mais uma aula de direito aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre uso capião, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ricardo Pellegrini, eu sou advogado e eu estou utilizando o meu canal de YouTube para trazer alguns esclarecimentos, né, de maneira mais complementar sobre alguns temas que no meu Instagram, infelizmente, eu não consigo por falta do tempo, né, que a gente utiliza naquela plataforma. Então, aqui no YouTube eu consigo trazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre alguns temas e assim possivelmente ajudar pessoas que estejam em dúvida, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é o uso capião. É um tema que traz muita dúvida, tá? Na maior parte das pessoas. O pessoal tem muita dúvida sobre esse tema, né? Quais são as modalidades de uso capião, quando que acontece o uso capião, etc. Né? E eu vou trazer um resumo sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o uso capião, o que é? O uso capião é o meio legal de adquirir uma propriedade de um imóvel através de uma posse prolongada e contínua, tá bom? Então, em outras palavras, se uma pessoa ocupa um imóvel como se ela fosse a proprietária, ela ocupa o imóvel como se ela fosse a proprietária, porém sem que ela seja contestada por esse verdadeiro dono, né? Por um período que é determinado por tempo, depende da uso capião que nós estivemos falando aqui, e ela sim, ela vai poder reivindicar a propriedade desse bem, né? Então, quando para que você tenha direito ao uso capião, pessoal, alguns requisitos precisam ser preenchidos, né? Vai mudar algum detalhe ou outro quando a gente trazer as modalidades, né? As modalidades de uso capião, mas acaba tendo alguns requisitos que acabam sendo padrões para todos, tá? Então, eu vou trazer quais são. Bom, vamos lá. A uso capião, pessoal, ela pode ser requerido tanto para bens imóveis urbanos quanto rurais, tá bom? E essas exigências, elas vão variar conforme o tipo de uso capião que nós estivermos falando. Então, eu vou trazer aqui os tipos mais comuns de uso capião que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, que a gente mais vê ocorrendo. Não obstante eu ter colocado uma aqui só para vocês terem ciência que existe uma outra modalidade que ela não é comum, mas ela existe, tá? Então as mais comuns, uso capião extraordinário, ordinário, especial urbano, especial rural e a uso capião familiar. A uso capião familiar, pessoal, ela não é comum, então eu não vou eu não vou falar sobre ela de uma maneira mais detalhada nessa aula, tá bom? Possivelmente eu possa fazer uma aula destinada só a ela, realmente por não ser uma uso capião muito comum, tá? Ela é uma modalidade de uso capião, pessoal, que é em casos de abandono pelo cônjuge ou pelo ex-companheiro daquela determinada residência, né? Que ele morava com a cônjuge dele, com a companheira dele, e ele acabou abandonando o lar, né? E por preencher alguns certos requisitos, essa cônjuge, né, que ficou no imóvel, que foi abandonado, essa companheira que ficou no imóvel, que foi abandonada, ela acaba conseguindo a propriedade daquele imóvel por uso capião, tá? Bom, continuando, pessoal, eu vou trazer aqui os requisitos padrões da uso capião antes da gente poder entrar de modalidade para modalidade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, animus domini. O que seria isso, pessoal? A intenção de ser dono, tá? A intenção de ser dono. Então, o animus domini, pessoal, ele se refere-se a esse comportamento que essa pessoa, né, que é possuidora, né, é esse comportamento que ela tem como dono, como proprietária daquele imóvel. Então, ela tem a intenção de ser dona, né? Ela tem comportamentos que um proprietário teria, para vocês entenderem melhor. Então não basta apenas estar na posse do imóvel, tá? É necessário que essa pessoa ela se comporte como se ela fosse o verdadeiro proprietário. Então, arcando com custos, gastos em geral, né, que você costuma ter em uma residência, realizando manutenção daquele imóvel e realmente se apresentando como dono, porque é necessário esse animus domini, né, que é essa intenção de ser dono, né?
Outro ponto de extrema importância é a inexistência de oposição à posse. O que isso significa? Essa posse ela deve ser mansa e pacífica, não pode ocorrer interrupções de terceiros ou do próprio proprietário, né? Então quando a gente fala de inexistência de oposição à posse, a gente fala que não pode ocorrer uma contestação, oposição por parte desse proprietário ou até, né, de um terceiro do proprietário, que eu digo do proprietário originário, porque no caso, até que você consiga essa usucapião, você tem a posse, mas você não tem a propriedade, entendeu? Então, se houver qualquer tipo de contestação judicial ou extrajudicial, que pode ocorrer extrajudicial por meio pela via cartorária, né, a usucapião, ela não poderá ser reconhecida, tá? Outro ponto de extrema importância aqui é a posse ininterrupta por um período de tempo. Esse período de tempo ele varia de usucapião para usucapião, tá bom? A gente costuma ver prazos entre 15, 10, 5 e 2 anos. Depende muito da usucapião que nós estivermos falando aqui e também da questão do que algumas usucapiões vão trazer mais de um prazo, tá? Se preenchido alguns certos requisitos. Mas falando ainda sobre o prazo, pessoal, essa posse ininterrupta por um período de tempo, o que significa? Que a posse desse imóvel ela deve ser contínua, tá? Sem interrupções, ou seja, é uma posse que não pode parar, ela não pode se interromper, tá? Por um período de tempo que varia conforme a modalidade de uso capião, como, né, eu já trouxe aqui, que acaba sendo de 15, de 10, de 5 ou de 2 anos, tá? São os prazos comuns que a gente vê nas modalidades de uso capião, tá bom? Então, quando a gente fala de posse contínua, sem interrupção, é que realmente essa posse, ela ocorra de maneira contínua, que além de que não possa ocorrer uma oposição, né, uma contestação por parte desse proprietário originário, ou até por um terceiro, ela tem que ser contínua também e de maneira ininterrupta, tá bom? Agora falando mais dos tipos de uso capião, a gente pode trazer primeiro a uso capião extraordinária, que é a mais conhecida entre todos, tá? E é a que possui o maior prazo para que seja preenchido, que a gente traz o prazo que o possuidor ele tenha exercido a posse por um período mínimo de 15 anos de forma contínua, sem interrupções e sem oposição, tá? Um ponto importante, nesse tipo de uso capião, pessoal, não é necessário, tá, que seja demonstrada a boa-fé e nem que o possuidor, né, ele não tem que comprovar a boa-fé e ele não tem que comprovar que ele possui um justo título, tá? O que seria um justo título? Eu vou explicar melhor um pouco mais para frente, mas basicamente é um documento que justificaria, tá, a posse, que justificaria essa posse dele, mas que por ser um justo título, esse documento, ele possui algum defeito, tá? Porque se não possuísse esse defeito, ele não seria possuidor, ele seria proprietário, tá? Mas eu vou explicar um pouco melhor, tá? Mais para frente, tá? Caso o possuidor ele tenha estabelecido no imóvel, tá? Isso aqui é um ponto importante. Caso esse possuidor tenha estabelecido no seu imóvel sua moradia habitual ou realizado benfeitorias significativas nesse imóvel, tá? Que sejam de caráter produtivo, ou seja, ou ele mora ou ele colocou houve realmente a realização de benfeitorias significativas para fins de produção. Aí esse prazo de 15 anos ele vai diminuir para 10 anos, tá bom, pessoal? Então a extraordinária ela pode ser reduzida de 15 para 10, tá bom? A outra modalidade muito importante que a gente pode trazer aqui são a usucapião ordinária. A usucapião ordinária, pessoal, existe, diferente da extraordinária, ela exige, tá? Uma posse por um período de 10 anos, além da necessidade de comprovar a boa-fé, tá? Assim como a existência desse justo título. Tá bom, pessoal? O prazo ele pode ser reduzido para 5 anos quando existe um justo título e a residência no local, tá bom? Ou alguma atividade
de interesse social. Então, para que esse prazo seja reduzido para 5 anos, não basta apenas o justo título, porque o justo título e a boa-fé, ela é necessária para que seja preenchido o uso capião ordinário no período de 10 anos, né? Então, exige a posse por um período de 10 anos, além da necessidade de comprovar a boa-fé e a existência desse justo título. Agora, quando a gente fala de redução, além desse justo título, tá? É necessário também que essa pessoa more nesse local ou, tá? Que exerça alguma atividade de interesse social. Então, é necessário que haja o acúmulo desses requisitos, tá bom? Interessante aqui, pessoal, muita gente tem dúvida sobre o que é boa-fé. O que é boa-fé, né? A boa-fé, pessoal, ela é caracterizada quando o possuidor ele acredita realmente estar exercendo a posse de forma legítima. Então ele acredita realmente que ele está exercendo essa posse de forma legítima, tá? E tendo direito ao imóvel, tá? Ou seja, ele ignora, agora preste atenção nessa palavra, desculpavelmente, tá? Um vício ou um obstáculo que impede a aquisição do imóvel. Então, ele está de boa fé, porque realmente por dentro ele fala: não, eu sou dono. E quando a lei traz que ele ignora a pessoa, não é que ele ignora de má fé, intencionalmente. Não, ignora no sentido de ele não percebe realmente a realidade dos fatos, né? Então, realmente, ele está de boa fé. E juntando o justo título, o que é o justo título? Além dele estar de boa fé, né? Que é essa questão dele estar exercendo a posse de forma legítima e com direito ao imóvel, então, ou seja, ele está exercendo de forma legítima achando que ele tem direito ao imóvel, realmente. Ele tem a questão do justo título, que é o quê? É um documento que, em princípio, confere ao possuidor a aparência de proprietário. Então ele acredita que ele é o proprietário, realmente, com base nesse justo título. Só que esse justo título, pessoal, ele tem defeito. Porque se ele não tivesse um defeito, ele não seria um justo título. Ele seria realmente um documento hábil de maneira a comprovar que ele é proprietário desse imóvel, que não é o caso, por isso que se chama justo título. Por que justo título? Porque é um documento que ele acredita realmente que é um título hábil para realmente demonstrar a sua propriedade nesse imóvel. Por quê? Porque além dele ter esse justo título, ele também está de boa fé, ele ignora fatos externos realmente que demonstram que ele não é o proprietário, né? Mas ele não faz isso de má fé, tá bom? Então, o possuidor, nessa questão do justo título, ele acredita que ele é o proprietário do imóvel, porém, pelo fato desse documento possuir algum defeito, não há transferência de propriedade, impedindo que seja feita a inscrição do imóvel em seu nome, tá bom? Quando a gente fala de uso capião especial urbana, pessoal, aqui, né, já começa a entrar algumas modalidades que trazem prazos menores. A uso capião especial urbana, ela pode ser requerida por quem possui um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, tá? Que seja utilizado para sua moradia, presta atenção, utilizado para sua própria moradia ou para a moradia da sua família por um período contínuo e ininterrupto pelo prazo de 5 anos. Então vocês percebem que tem essa questão do prazo ininterrupto, do prazo contínuo, né? E que, obviamente, não tem ocorrido a oposição, tá? Além disso, o possuidor, ele não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. Ele não pode ser proprietário de outro imóvel, pessoal, tá bom? Além desses requisitos que eu trouxe aqui, ele não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, para que ele tenha direito a esse uso capião especial urbano, tá? E, obviamente, que essa posse seja exercida com a intenção de ser dono, com a intenção de ser proprietário, que é o que? O animus domini. Então vocês percebem que aqueles primeiros requisitos que eu trouxe lá em cima são requisitos que sempre estão que na verdade são requisitos que estão sempre aparecendo em todas as modalidades de uso capião, né? Por isso que são requisitos essenciais, a questão do prazo, a posse ininterrupta, né? Que não tem oposição, etc. Né? Que é a questão do animus dominus, a questão do prazo, etc.
Bom, quando a gente fala de uso capião especial rural, pessoal, a gente fala de uma uso capião que é destinada a imóveis rurais, tá? Então, quem ocupa uma área rural de até 50 hectares, tá? Utilizando para moradia, preste atenção, e cultivo, o que é cultivo? A tornar produtiva por seu trabalho ou da sua família, pessoal. Então, ela torna essa terra realmente produtiva. E obviamente eles vão, no momento que eles tornam essa terra produtiva, eles vão utilizar essa terra também, né, para sustento da própria família, ou ele vai, né, para o seu sustento próprio, mas de qualquer forma, essa terra, ela tem que correr esse cultivo, né, essa questão da produção para que você tenha direito essa questão da uso capião especial rural. Então, não basta apenas a moradia, precisa ocorrer o cultivo, que nada mais é que é tornar essa terra produtiva pelo seu trabalho ou pelo trabalho da sua família, por um período mínimo de 5 anos, ininterruptos e sem oposição. Como você sempre trago aqui, prazos, tem os prazos, mas sempre de maneira ininterrupta, sem oposição e com a intenção de ser dono, pessoal. Sempre. Tá bom? Como eu trouxe aqui, né, os capião especial urbana, assim como a uso capião especial urbana, pessoal, a rural, ela também não pode, o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel, mesmo que seja urbano ou rural, e deve exercer essa posse com a intenção de ser dono. Então não pode ter outro imóvel, tá bom? Bom, como obter a uso capião, pessoal? A uso capião, para que você possa obter realmente a uso capião, existem duas formas, ou de maneira judicial ou de maneira extrajudicial, tá bom? Então vai depender muito do caso, vai depender muito do caso que for trazido, né, ao advogado. O advogado vai fazer essa análise, mas realmente existe a possibilidade de ser feito de maneira judicial ou extrajudicial. O mais comum que a gente vê é de maneira judicial, tá bom, pessoal? Caso seja uma uso capião judicial, vai ser necessário ingressar com uma ação com a modalidade de uso capião que a pessoa pretende, né? Que realmente encaixe para a situação da pessoa. E esse possuidor ele deve reunir todas as provas de posse que ele possua, pessoal. Então, para que realmente demonstre o cumprimento do prazo, por exemplo, também documentos que comprovem que, não obstante ele ter o animus dominus, a intenção de ser dono, ele agia como dono. Então, demonstrar gastos, todas as provas que demonstrem, né, então, que ele agia como dono, tudo que ele fez naquele imóvel, as contas que ele pagava, etc, né? E só que de qualquer forma, toda essa análise vai ser feita pelo próprio advogado, tá bom? Aqui é trazendo de uma maneira bem genérica para vocês. A uso capião extrajudicial, ela é aceita também em cartório e ela é feita de forma mais rápida, né, e menos burocrática. Porém, é necessário que todos os documentos estejam em ordem, obviamente, e que não haja contestação por parte do proprietário, obviamente original ou de vizinhos. Esse procedimento ele é feito diante de um tabelião, tá bom, pessoal? E só que é assim, pessoal, acaba sendo uma forma de uso capião um pouco mais, como eu posso dizer, difícil de ocorrer, tá bom? Realmente ela acaba sendo um pouco mais difícil, mas existem casos, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. A aula de hoje foi sobre o uso capião. Espero ter ajudado vocês, tá? De maneira a sanar algumas questões, algumas dúvidas. Tem até algumas dúvidas comuns, né, que o pessoal faz, que as pessoas fazem. Eu vou trazer algumas aqui antes de finalizar a aula, né? Sobre a questão do que é necessário para comprovar a uso capião. Realmente, todas as provas que a pessoa tiver que demonstrem realmente que não obstante ela ter o animus dominus, a intenção de ser dono, provas que demonstrem realmente que ela agia como dono, o preenchimento dos requisitos, dos prazos, né? Que realmente demonstrando também que não houve interrupção, não houve oposição a nenhum momento, né? Só que quem fará toda essa análise será o advogado, para que peça os melhores documentos, os documentos mais plausíveis para poder conseguir esse uso capião, né? A questão da custa, né? Dos custos, todo mundo questiona sobre os custos. Realmente, o custo de um processo de uso capião pode variar muito, tá bom?
Então, realmente é uma outra questão que vai ter que ter uma conversa com o próprio advogado, porque depende da complexidade, depende do tipo de uso capião e tudo que vai vir pela frente, tá? Sobre a questão do tempo, quanto tempo demora um processo de uso capião? Pessoal, perguntar quanto que vai demorar um processo é uma pergunta que não tem resposta, tá bom? Um advogado nunca vai trazer um prazo, um advogado realmente sério, ele nunca vai impor um prazo, porque realmente não existe prazo, pessoal, tá? O nosso ordenamento jurídico hoje ele possui muitas demandas judiciais e realmente são processos que podem demorar de 2 a 10 anos, por exemplo. Então, assim como pode demorar um pouco menos de 2, não tem como. Vai depender muito da atuação dos advogados, assim como a atuação do próprio Poder Judiciário, tá bom? Da produção de provas, por exemplo. Questão de testemunha, pessoal, testemunha é de extrema importância para uso capião, tá? Então, testemunhas são frequentemente necessárias nos processos de uso capião para comprovar a posse do imóvel em um processo de uso capião. Então, elas podem atestar que o requerente realmente exerceu a posse do imóvel de maneira pacífica, contínua, né, pelo tempo exigido. E, então, esse depoimento das testemunhas pode ser um elemento crucial, realmente, da comprovação dos requisitos legais para uso capião, né? E uma pergunta que o pessoal questiona muito é sobre a questão do quem mora de favor tem direito ao uso capião? Claro que não, pessoal, não tem. É óbvio que não tem. Então, quem mora de favor não vai ter direito ao uso capião, então essa posse exercida de favor com permissão do proprietário não configura a posse exigida para uso capião, pessoal, tá? Ela tem que ser realmente exigida com ânimos domini, sem contestação, de maneira ininterrupta, né, sem a oposição e preenchendo o prazo adequado, com a intenção de ser dono, e quando alguém faz você te deixa morar de favor, é impossível preencher esses requisitos. Não tem como, tá bom? E, pessoal, acredito que esses eram os pontos mais importantes. A questão da oposição, né, que eu tava até trouxe aqui. Pessoal, essa oposição, tá, que realmente é de maneira ininterrupta, sem oposição, sem contestação, pessoal, é, essa oposição, essa contestação, ela pode ser feita tanto de maneira judicial como também de extrajudicial, tá bom? Não é só de maneira judicial, não. Não, precisa de um processo judicial para ser considerado uma oposição? Não. Ela pode ser feita também de maneira extrajudicial, tá? Para que seja realmente preenchido, para que não seja preenchido, na verdade, esse prazo da posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição. Tá bom, pessoal? É isso. A aula de hoje foi essa. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo.